No seu lugar. Glória a Deus. Quantos precisam ouvir a palavra de Deus, que é alimento para nós? Você que trouxe a Bíblia, ache aí Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Quero te fazer uma pergunta enquanto você procura aí. O que acontece quando Jesus entra na casa? Você já teve esse prenúncio na sua mente? O que acontece quando Jesus ele entra na casa? E a casa que eu estou falando é a sua casa, onde você mora, o seu lar. Não sei se você já analisou biblicamente. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entrou em 12 casas durante o Evangelho. Diga assim, 12. Só 12. Só que nessas 12 casas, Jesus fez algo e a gente vai aprender. Eu vou citar algumas casas aqui para você entender. Enquanto eu for citando as casas que Jesus entrou, talvez você se coincida sobre as coisas que aconteceram dentro da casa e talvez você diga assim, eu preciso que Jesus entre na minha casa. Lucas capítulo 5, versículo 17 até o 25. Se você quiser acompanhar também, a gente vai usar essa versão aqui. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Vendo a fé, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram na sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes, por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O que acontece quando Jesus ele entra na casa? Eu vou citar 4 casas aqui para você nessa noite e você vai entender como é importante Jesus entrar na casa de cada um. Pergunte para quem está do teu lado, Jesus ele entra na sua casa? Como evangélicos, é claro que a gente vai dizer sim, mas é descobrindo como que Jesus entra, como é que ele fica, que a gente vai ter certeza hoje. Não basta ser evangélico para que Jesus entre na nossa casa. Existem alguns princípios. Olha que coisa interessante. Essa casa é chamada Casa de Cafarnaum. Não cita-se o nome do dono da casa, mas se cita o local, fica em Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus ele está dentro daquela casa pregando. As janelas estão entupidas, as portas estão entupidas de pessoas, e Jesus ele está trazendo um ensino para aquelas pessoas. Pessoas que não conseguiram entrar, elas ficam em volta da casa, e um pouco distante dali em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que tem um rapaz paralítico em uma maca. 4 amigos dele resolvem levar aquele rapaz que era paralítico até aquela casa onde Jesus já estava dentro. Eu descobri uma coisa muito importante. Enquanto aquele rapaz não chega na casa, mas Jesus já estava, eu descobri uma coisa importante. Às vezes você nem chegou na sua casa e Jesus já tem o interesse de estar lá. Outra coisa que eu aprendi, o rapaz nem havia chegado naquela casa e Jesus já estava ensinando o evangelho para outras pessoas. Que coisa importante. A nossa casa, se tiver Jesus, ela é obrigatória a ser um local de ensino do evangelho. Você sabia disso? Se Jesus entra na minha casa e não tem pregação de evangelho, não existe Jesus na minha casa.
Porque Jesus está dentro da casa, ou em uma das casas em Cafarnaum. Sabe o que está acontecendo lá dentro? A pregação do evangelho que salva vidas. Se eu digo que eu sou de Deus, mas na minha casa não tem evangelho, pregação, ensino do evangelho, tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus entra numa casa, é notório que a pregação do evangelho aconteça naquele lugar. Pergunta para quem está do teu lado: tem evangelho lá em casa? A gente vai descobrir se realmente a nossa casa tem Jesus, porque não sou eu que domino se Jesus está ou não. Quem domina é o próprio Senhor Jesus. É nas atitudes do Senhor Jesus que a gente aprende se a gente tem Cristo ou não. Porque é fácil para mim falar para você que, minha casa é uma bênção, hein? Nossa, lá em casa é uma maravilha. Mas é nas atitudes, nos comportamentos que a gente começa a descobrir se Jesus está na nossa vida ou não. Então aqui Jesus, ele está trazendo o ensino para dentro daquela casa. Outra coisa também que o versículo 17, Emily, se você puder deixar o versículo 17 aqui. A Bíblia vai dizer que vai haver cura para os doentes, dentro da casa. Não é hospital, não é posto de saúde, é uma casa. Quando Jesus entra na casa, pode-se acontecer milagres. Quantos aqui precisam de um milagre? Diga glória a Deus. Talvez um milagre que tanto você precisa não está aqui, esteja lá dentro da sua casa. Faz tempo. Tem gente que faz campanha, que faz voto, que faz aquilo e faz. Eu já fui em Aparecida do Norte. Eu lembro que eu cheguei 5 da manhã quando eu era católico, e já tinham pessoas ajoelhadas com o joelho cheio de sangue, subindo do templo velho para o templo novo. Eu fiquei olhando aquilo e falei: nossa, deve estar doendo demais. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, e o milagre já está dentro da sua casa e você nem percebeu. Jesus mora na nossa casa, sim ou não? Se Ele morar, você está correndo um sério perigo de ter um milagre na sua vida. Tem ensino, tem cura. Olha o que ele fala no versículo 20 agora. Presta atenção. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Onde Jesus está? Dentro da casa. Se Jesus mora na sua casa, se Jesus mora na minha casa, tem que ter perdão da nossa parte dentro dessa casa. Você não pode ter chego aqui com o coração fechado. Você não pode ter vivido a semana inteira com o coração fechado. Porque se Jesus entra dentro do seu lar, se Jesus passa no seu lar, se Jesus realmente habita no seu lar, é obrigação ter perdão dos pecados, porque Ele está perdoando dentro de uma casa. Será que Jesus realmente mora conosco? Será que Jesus passa por lá? E olha o que o versículo 21 vai dizer. Aqui é sério. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Pergunta aí para alguém próximo: quem que você deixa entrar dentro da sua casa? Pergunta aí: quem que está entrando dentro da sua casa, hein? Deixa eu te explicar uma coisa importante. Os fariseus e mestres da lei, eles tinham muito conhecimento da lei, porém eles não praticavam. Pegou? Eles tinham muito conhecimento, falavam da boca para fora, mas quando eles iam viver, não tinha nada de vida. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Tem gente que não presta, mas estava dentro daquela casa só para futricar. Tem gente que não prestava, mas estava dentro dessa casa curioso. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Não adianta colocar Jesus dentro da casa e chamar os futriqueiros para entrar na sua casa, você vai ter problema. Será que Cristo realmente está passando lá na nossa casa? Tem gente que a porta da casa é aberta, qualquer um entra. Você pode ter sérios problemas. A palavra já fala lar. Não é qualquer um que pode entrar no seu lar. E Jesus, Ele fez uma grande obra dentro dessa casa aqui. Só que para a grande obra acontecer na nossa casa, não sou eu que determino, é Jesus entrando lá dentro e Ele fazendo do jeito dele. A sua casa tem ensino do Evangelho? A sua casa tem perdão dos pecados? Ou você tem ficado dentro da sua casa, lá na sua cama aconchegante, com o coração fechado para as pessoas? Deixa eu te dizer, se o seu coração ainda é fechado,
se o seu coração ainda tem rancor e você não consegue perdoar as pessoas, você está fechando as portas para Jesus, porque onde Jesus entra, há remissão dos pecados, há perdão dos pecados, há cura dos doentes, a cura dos enfermos. Se eu fosse você, eu abriria as portas da sua casa e diria: entra Jesus, entra para fazer morada na minha casa. E quando ele entrar, vem um pacote completo que a gente acabou de ler aqui. Essa é uma das casas que Jesus entrou. Olha a segunda casa, a casa de Levi, Lucas 5, 29. Se você quiser achar aí, Lucas 5, a partir do versículo 29 até o 32, vai dizer assim, ó: então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, ele tinha acabado de ir até onde Levi trabalhava. Ele estava coletando impostos, ele era um publicano. E quando Jesus chegou diante dele, ele só disse assim: segue-me. Levi, escutando aquela voz, ele se levantou, não foi pedir baixa na carteira, não rasgou o contrato, não pediu o acerto dele para Roma. Ele simplesmente viu Jesus indo e foi atrás. Ele abandonou tudo em rumo à casa de Levi. Sabe por que Jesus não entra em algumas casas? A gente não tem coragem de abandonar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A nossa casa é uma casa evangélica, mas não é uma casa que Jesus entra. A gente tem rituais, deixa a Bíblia aberta, a gente coloca o louvor no último e fala que o fogo vai descer, mas Jesus não entrou lá. É uma casa mística. Quem passa e fala: ó, evangélico. E será que Jesus mora lá? Ou ele pode passar? Olha o que acontece quando Levi chega na casa dele. Sabe o que ele vai fazer? Organizar um banquete para Jesus jantar. Como é que a gente lida com Jesus dentro da nossa casa? Será que a gente está tão espiritual que a presença de Jesus tanto faz, tanto fez? Levi, quando levou Jesus para sua casa, ele preparou um banquete para ele. Há quanto tempo a gente não percebe Jesus? Há quanto tempo a gente não prepara nada para Jesus? Há quanto tempo a gente está levando a presença de Jesus como a presença de uma pessoa normal? Levi está mostrando que a presença de Jesus é anormal. Ele não é mais um convidado, ele está dizendo: mestre, senta, porque eu vou preparar um banquete para o Senhor. Há quanto tempo nós não preparamos nada de importante para Jesus na nossa casa? É para se pensar. Eles estão dentro da casa agora. Versículo 29, olha o que a Bíblia vai dizer. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Jesus, ele é muito esperto. A casa é oferecida, a casa é aberta e tem um banquete. Ele falou assim: posso levar alguns amigos? Quem, Senhor? Vou levar uns publicanos e uns pecadores. Se você ler o contexto, ele leva publicanos e pecadores. Pecadores a gente já sabe o que é aquele que peca. O tipo de pecado que você pensar. Jesus levou essa turma para dentro da casa de Levi, mas ele levou uma outra turma chamada de publicanos. O que são os publicanos? Eles eram cobradores de impostos, residentes, moravam ali em Jerusalém, porém eles tinham traído a sua pátria, porque ali Israel estava tomada por Roma, ou seja, Roma dominava Israel, e não tinha mão de obra o suficiente nessa época. O que acontece? Eles vão lá, pegam alguns do povo de Israel
e contratam eles por um valor muito bom, e eles vendem a sua pátria, eles vendem os seus irmãos para ganhar dinheiro. Conhece pessoas que fazem isso? Pessoas que, os famosos traidores, eles se vendem por dinheiro. É o que está acontecendo aqui. Os publicanos, eles eram odiados em Jerusalém. Por quê? Eles tinham vendido a sua própria pátria por causa do dinheiro de Roma, que era muito bom. Então, quando o pessoal de Jerusalém olhava para os publicanos, tinha ódio. Lembra da história de Zaqueu? O que acontece? Zaqueu era odiado, e Zaqueu era um cargo acima, ele era o chefe dos publicanos. Levi, ele era apenas um coletor de impostos. O dinheiro que você pagava lá na prefeitura não ia para Jerusalém, ia direto para Roma, para um outro país, para um outro domínio. Isso era horrível. E Jesus está enchendo a casa de Levi do quê? De pecadores, de traidores. Diga, traidores. Mais forte, traidores. Você tem a coragem de levar esse tipo de público para sua casa? Encher a sua casa de pecadores, de traidores? Será que as portas da nossa casa estão abertas? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, será que um traidor é bem-vindo na nossa casa? Porque na casa de Levi era, e quando Jesus entra, qualquer tipo de pessoa é bem-vindo naquela casa. Quando Jesus entra em uma casa, qualquer tipo de pecador é bem-vindo naquela casa, porque Jesus, ele é amor, ele pratica o amor. Mas eu e você, será que a gente abriria a porta da nossa casa para traidores, para pecadores? É para se analisar, irmão. Será que a porta da nossa casa está aberta para qualquer tipo de pessoa? Porque quando Jesus entrou, Levi escancarou. Imagine a mesa lotada de publicanos e pecadores comendo aquele banquete com Jesus. Uma coisa que eu aprendi aqui também nesse texto: Levi diz que fez um banquete para Jesus, mas quando o banquete chegou, todo mundo pôde comer. Quando você está ao lado de Jesus, dá para compartilhar. Faz assim com a sua mão. Será que a sua mão compartilha? Dá uma olhadinha para ela aí. Será que nós temos mãos compartilhadoras? É para se pensar. É para se pensar. Esse é o Evangelho. Agora, nota o versículo 32 agora. Olha o que Jesus vai fazer. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A mesa está cheia. Eles estão comendo um baita de um banquete. Está todo mundo satisfeito. Sabe o que acontece? Jesus começa um ensino, e o ensino vai entrando dentro do coração daqueles publicanos, daqueles pecadores, e começa a haver arrependimento. Será que a nossa casa é um ambiente que gera arrependimento no coração das pessoas? Será que a nossa casa está aberta para levar o Evangelho do Senhor Jesus, e o Evangelho do Senhor Jesus gerar transformação com arrependimento no coração das pessoas? Sabe, porque muitas vezes a gente está sendo retrógrada, porque a porta da nossa casa está fechada, porque Jesus, ele não entra lá. Às vezes você está aí analisando a mensagem e você fala: meu Deus do céu, nunca houve um arrependimento lá em casa. Lá em casa todo mundo, coração fechado, tem rancor, fulano é assim, ciclano é assim. Banquete? Que isso? É muito caro. Será que o Evangelho realmente adentrou o nosso coração? Ou a gente só se converteu para ser evangélico? Será que realmente a gente se tornou cristão? E um grande indício de que nós só nos tornamos religiosos e não nos tornamos cristãos é que a porta da nossa casa continua fechada. É para se pensar. A terceira casa, a casa de Jairo. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 41. Vocês estão entendendo? Que bom. Lucas 8, 41 diz assim, ó: então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho,
a multidão o comprimia. Volta só no 41 para mim, Emily. Jesus vai falar sobre um tal de Jairo. Vai falar a função dele, líder da sinagoga, um ambiente religioso. Então ele era um líder religioso. Só que esse rapaz, ele era um líder religioso, mas o coração dele era diferente. A Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, ele prostra-se. Essa palavra prostrou-se no original significa adorar. Ele é líder de uma religião, ele não tem nada a ver com Jesus Cristo, mas quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Talvez de joelho, talvez com o corpo, porque ele era judeu ali, Jerusalém, talvez ele tenha colocado todo o corpo dele no chão, não sei, só sei que ele prostrou-se, ele adorou Jesus, e é o primeiro encontro com Jesus, é o primeiro encontro com Jesus, é a primeira vez que ele está falando com Jesus, e na sua primeira vez com Jesus ele está adorando. Quantas vezes a gente está tão carregado de problema que a gente não consegue se prostrar diante do nosso Senhor? Talvez você tenha tantos problemas ou não tenha problema nenhum, mas você perdeu o prostrar-se diante de Jesus. A sua vida é tão corrida, você tem tantos afazeres, que se você puxar na memória, você não sabe quando os seus joelhos se ajoelharam diante de Jesus. O seu emprego é tão importante, as coisas que você faz é tão importante para você que você não se lembra mais de se ajoelhar diante de Jesus. Volta para mim o versículo 41. Mas Jairo, um religioso, quando vê Jesus, prostra-se aos pés de Jesus e lhe implora que fosse na sua casa. Aqui Jesus vai entrar na terceira casa e vai acontecer um rebuliço. Agora a gente vai para o mesmo capítulo, só que o versículo 51 até o 56, que vai dizer assim, ó: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Volta no 51, Emily. Olha que coisa que acontece. A gente leu duas partes desse texto porque ele é bem longo. No meio desse texto, a menina vai morrer. Jairo, ele saiu da casa e foi até onde Jesus estava. Nesse meio termo, a filha dele morre. Você já imaginou se a sua filha, uma moça, uma garota, uma menina morre? Como é que está o seu coração? Difícil a situação dele, né? Ele tinha uma posição ali na sociedade, uma posição religiosa, muitas pessoas conheciam ele, e a Bíblia diz que ele vai buscar um recurso, e o recurso desse homem chamado Jairo era Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa importante: o que é pior, você perder uma filha ou perder dinheiro? Perder a filha. O que é pior, perder a filha ou perder o emprego? Perder a filha. O que é pior, estar doente ou ter a sua filha morta? A filha morta. Jairo está ensinando uma coisa muito importante para quem realmente quer Deus na sua vida. Quando você está com um baita de um problema, quem é a primeira pessoa que você procura? Por favor, não estou criando uma doutrina que você não precisa ir ao médico, que você não precisa ir ao advogado, que você não precisa ir numa autoridade, não é isso. Ele está mostrando aqui prioridade. A pergunta é: qual a sua prioridade? Quando você precisa resolver algo, você pode procurar o tipo de pessoa que você quiser e não tem problema, porque o próprio Deus criou essas pessoas para isso. Mas qual que é a prioridade que está dentro de nós? É Cristo? Ou são os nossos amigos? E detalhe muito importante, ele não tem o evangelho dentro do coração ainda. Ele tem uma lei religiosa, mas ele conseguia detectar que Cristo era o recurso para a vida dele.
Tem religioso que dá de 10-0 na igreja de Cristo. Tem religioso que tem as suas mandingas, que você olha para ele e fala, não, isso aí não é de Deus não. Mas quando ele olha para Cristo, Cristo é a prioridade dele. Quando muitos chegarem no céu, a gente vai estar confuso, isso aqui está aqui. Sim, porque dentro do coração dele, Jesus Cristo era a prioridade. Vai ter muita gente do candomblé no céu, você sabia? Vai ter muita gente católica no céu, vai ter muito espírita no céu, porque a salvação, Paulo fala que não é pela religião que você desempenha, mas é pela graça, pelo sacrifício derramado lá naquela cruz. É tudo culpa de Cristo a salvação, nós não temos nada para oferecer para as pessoas. Só que a gente cria uma mente religiosa aqui dentro e a gente acha que só os evangélicos estarão no céu. Você está totalmente equivocado. A salvação é pela graça e Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele prega para quem Ele quer, e se a pessoa é de bom grado. Você sabia que no céu vai ter criminoso? Criminoso no céu. Está no Evangelho de Lucas. Jesus está crucificado no meio e tem um criminoso do lado, um criminoso do outro. Um não aceita, o outro aceita. Ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é por você, é por mim. Você está entendendo? A gente vai encontrar muita gente no céu. Você fala, meu Deus, E Jairo está mostrando que a prioridade dele foi Cristo. E aí quando eles estão chegando na casa, olha a ordem de Jesus. Não se escandalize, por favor. Senhor, tem piedade de mim. Quando chegou na casa de Jairo, não é não? Não é não. Beleza? Deu para entender? Diga assim, não é não. Beleza? Não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe. A menina está morta lá no quarto. Jesus chegou, Pedro, Tiago e João e os pais. Tem uma galera lá fora, de curioso. Tinha vizinho, tinha amigo, tinha parente. Irmão, o velório já está montado. Cuidado com as pessoas que você leva para sua casa. Enquanto você está orando, Senhor Jesus, me livra disso. Tem gente preparando o seu funeral e você não está nem sabendo. O funeral está pronto em volta da casa. Vou te provar. Ele fala, esse povo não vai entrar. É Jesus, não é Jairo quem está falando, não é o dono da casa. Jesus, para entrar na casa de Jairo, falou assim, ó, aqui só entra quem eu quero. Jesus está lá na sua casa, sim ou não? Cuidado. Jesus tem a prioridade de escolher as pessoas que entram na sua casa? Diminuiu gigantescamente. Você pede autoridade para Jesus, Senhor, será que fulano pode entrar aqui? Ou simplesmente a gente abre. Jesus chegou na casa de Jairo. Jairo está precisando, Jairo? Senhor, o Senhor é minha prioridade. Então não entra quem eu não quero. Só entra Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. A porta se fecha. Curioso para o lado de fora. Ai, que lição. Sabe qual é o seu problema na sua casa? Você tem tanto problema na sua casa. É que o curioso, ao invés de ficar fora, está do lado de dentro. É que o fofoqueiro, ao invés de ficar do lado de fora, está dentro da sua casa. É aquele mau olhar, tem que ficar para o lado de fora, não para o lado de dentro. Ai, vem ver meu sofá, filha. Ela fala, nossa, eu queria ter um igualzinho. Aí você fala, ai, o diabo está furioso. Não é o diabo não, é o fofoqueiro, é o chato, é o irresponsável que você vai enfiando dentro da sua casa. E Jesus está dizendo, você quer? Jairo, quero. Então só vai entrar quem resolve. Esse é o grande problema. A gente traz qualquer um para dentro da nossa casa, quando deveria trazer quem resolve as coisas para nós. Eu não estou criando uma doutrina dizendo que você vai ter que fechar a porta da sua casa, que fulano não pode, mas que você tenha consciência de quem você está levando para dentro da sua casa, porque o próprio Jesus está ensinando que não é qualquer um, Anderson, que pode entrar em certa situação. Você pode fazer um churrasco e chamar os seus amigos? Claro. Você pode chamar os seus parentes, seus amigos? Claro. Mas tenha sabedoria. Cada um no momento certo, cada um no tempo certo. Aqui o caso era sério. Só entra Jesus, os discípulos, o pai e a mãe da criança. Versículo 53.
Olha que coisa interessante. Volta no 52, por favor. Enquanto isso, todo o povo estava ali lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. 53, olha o que o povo vai fazer. Todos começaram a... De quem? De Jesus. Jesus proferiu a verdade. Sabe o que o povo que estava na casa de Jairo fez? Começou a debochar de Jesus Cristo. É isso que eu estou dizendo. Você põe gente dentro da sua casa que debocha do teu Senhor. Tem gente, ai pastor, está revelando, estou revelando pela palavra. Tem gente que entra na sua casa que debocha da tua fé. Não tem nexo. Não, porque a minha casa é um salão de festa, eu sou uma pessoa muito legal. Vai deixando todo mundo entrar, para você ver, até o problema entra. Quando o problemático entra, entra o problema também. Quando entra o fofoqueiro, entra a fofoca também, irmão. Quando entra aquele que rompe a unidade, entra um problema junto com ele. Você não está entendendo? Tem certo tipo de pessoa que é só oi, boa noite, tchau. Você trata a pessoa com muita educação. Se ela precisar da sua oração, você vai orar. Se precisar que pregue o evangelho, você vai pregar. Mas é sem proximidade. É isso que Jesus está ensinando. Todos começaram a rir dele. O que ele tinha acabado de dizer? A menina não está morta, a menina está dormindo. Mas era dono de funerária. Eles queriam a morte da menina. Graças a Deus que Jesus é quem está entrando nessa casa. Versículo 54. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. 55. O espírito dela voltou. Fiquei pensando, onde esse espírito estava? Onde que o espírito da menina foi? Você já estava lá no céu, estava em outra dimensão? Será que estava no purgatório? Mentira, tá? Estou brincando, não estava no purgatório. Algum lugar esse espírito foi. E quando Jesus pega na mão dela, o espírito faz assim, ó. É algo sobrenatural. Só pegou na mão, o espírito voltou e ela se levantou imediatamente. Se Jesus estiver na sua casa, como você diz, se você é cheio do Espírito Santo, como você diz, se a palavra de Deus está impregnada no seu coração, eu quero te dizer uma boa nova da parte de Jesus Cristo. Tem milagres para acontecer imediatamente dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, porque o milagre foi imediato. O espírito que estava morto, o corpo que estava morto, pede de volta, o espírito volta imediatamente. Tem coisa que você está correndo para tudo quanto é lado, e Jesus está falando, é porque eu não estou dentro da sua casa, porque se eu tivesse, o milagre era imediato. Você está entendendo? Então Jesus, não. Versículo 56, para fechar essa casa. Os pais ficaram maravilhados. Quando Jesus está dentro da nossa casa, maravilhas acontecem. Quando Jesus está dentro da nossa casa, maravilhas acontecem. Quando Jesus entra dentro da nossa casa, maravilhas acontecem. O seu marido, coração duro, fica com o coração mole, e quando você menos percebe, o coração dele está todo arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. Os seus filhos que andam nas drogas, perdidos, embaladas por aí, quando você menos espera, imediatamente o milagre acontece dentro da sua casa. Talvez tenha alguém paralítico na sua casa. Se Jesus ordenar, o milagre acontece imediatamente. E quem era paralítico começa a andar, a pular e glorificar o Senhor dentro da sua casa. Mas a questão é, Jesus está dentro da nossa casa? Pergunta aí para quem está do lado, irmão, tá? Eles não estão nem perguntando mais, né? Última casa, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 até o 42 diz assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Volta lá no 39 para mim, por favor. Olha o que vai acontecer quando Jesus entra dentro dessa casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o quê? O que ele estava dizendo? Palavra. Jesus se assentou dentro da casa de Marta e de Maria para ensinar a palavra. É o que eu estou dizendo. O evangelho está dentro da nossa casa. Olha, pastor, meu marido ainda não é convertido, a minha esposa. É aí que você tem que levar o evangelho. É aí que a palavra tem que estar lá dentro. E muitas das vezes o evangelho, ele não é nem falado, porque Paulo ensina aos Coríntios que a mulher calada, ela ganha o marido. A mulher calada, ela ganha o marido. Porque o evangelho não é só fala, é comportamental. O evangelho está impregnado na nossa vida. Conforme você age, o evangelho. Conforme você anda, o evangelho. Conforme você chega em algum lugar, o evangelho chega junto com você. E aí, ele está sentado e Maria se assenta para ouvir, porém Marta está muito ocupada. Lava a louça, lava a roupa, varre a calçada. E eu também não estou criando essa doutrina que a sua casa tem que ser uma imundície. Você deve continuar limpando. A questão é qual é a prioridade. No caso de Marta, ela não tinha Jesus como prioridade. A prioridade dela era a casa. Talvez Jesus não entre na sua casa, porque a sua casa é mais prioridade do que o próprio Jesus Cristo. Vou repetir para você, talvez Jesus não tenha entrado na sua casa ainda, porque a sua casa ainda é mais prioridade do que o próprio Senhor Jesus Cristo. A porta está fechada para Ele. É o que está acontecendo aqui. Jesus adentrou a casa porque Maria também é dona da casa. Porque se fosse por causa de Marta, ela ia falar: Senhor, tem como o Senhor voltar outro dia? Por quê? Estou ocupado, tem muita louça ali, tem que lavar as roupinhas. Você está entendendo? Não é errado você fazer os afazeres da casa. O errado é quando isso se torna prioridade e você não tem tempo para o seu Senhor. E aí Maria se assenta. E o fato de Maria se assentar e fazer o que Jesus queria incomodou Marta. Jesus, quando Ele está na nossa casa, Ele quer a sua atenção. Mas a gente foi doutrinado como? Acho que eu vou ouvir um louvor. É errado ouvir louvor? Não. Eu acho que eu vou, fazer isso. Presença, é a presença, Ele quer a sua atenção. A gente foi também doutrinado que oração é ficar gritando, que oração é subir no monte, quando oração é diálogo. Ô Daniel, quando você chega perto do seu amigo, você começa a gritar, ficar falando, gritando do lado dele? Não, você tem um diálogo, não é? Não é normal isso? Quando você encontra uma pessoa que você gosta, você tem um diálogo, você está orando, entre aspas. Mas a gente foi criado numa loucura evangélica que a gente começa a gritar quando vai orar. Parece que Deus ele é surdo. A gente quer subir no monte e ficar falando, mas oração é diálogo, é conversa, é você falar, mas é você também ouvir. Mas parece que para nós evangélicos, só eu falo e grito, e Deus, mas não posso, acabou, vamos embora. E oração é um diálogo, é uma conversa. E aí, Maria está ouvindo o que o Senhor está falando. Olha o que diz o versículo 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Sabe o que Jesus está fazendo dentro da casa de Marta? Chamando a atenção de Marta. Jesus está dentro da casa de Marta, chamando a atenção de Marta. Quem gosta aqui de ser chamado a atenção, diga glória a Deus. Entendeu? Entendeu? Ninguém gosta de ser chamado a atenção.
Se Jesus adentrar a sua casa, me desculpa, mas eu vou te falar, tu vai ser chamado a atenção pelo teu Senhor, e isso é maravilhoso, porque quando Ele chama a tua atenção, Ele está te amando, e Ele está detectando o que Ele fez com Marta, que tem coisa errada na sua vida. Agora o problema é quando você fecha o coração para Jesus, e não aceita a repreensão do Senhor na sua vida. Diga assim: é maravilhoso ser repreendido pelo Senhor da minha vida. Mas irmão, vou te dar uma realidade: quase que ninguém que se diz cristão aceita as repreensões do seu Senhor. Infelizmente, a gente está numa decadência tão gigantesca como cristão, que se Jesus chamar a nossa atenção, a gente para de ir na igreja. Estou nem falando se o pastor chamar a sua atenção, se Cristo chamar a sua atenção, porque se o pastor chamar, você vai para outra igreja hoje, é assim que funciona. Estou falando de Cristo. Cristo entra dentro da casa da mulher e chama a atenção: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, hein? Pode parar, pode parar. Sabe por que Jesus muitas das vezes não mora em casa de evangélico? Porque o rapaz é coração duro, a moça é coração duro, ele sabe que se chamar a atenção, não vai aceitar a repreensão. E infelizmente, Jesus não pode entrar em muitos lares, porque as pessoas têm um coração fechado e não aceitam a repreensão de Deus. E para fechar, versículo 42. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está falando dentro daquela casa para Marta? Direção, Marta. Olha o que Maria fez. Isso, o que ela fez é muito bom, e não vai lhe ser retirado, porque ela está fazendo algo que é necessário, me ouvir. E aqui Jesus está finalizando e dizendo assim, ó, dentro da sua casa, Marta, eu estou dizendo para você, essa é a direção. Quando Jesus está dentro da sua casa, começa a ter direcionamentos para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui, estão perdidas, não sabe se faz isso, se faz aquilo. Eu oro, eu não ouço. Sabe o que está faltando? Jesus estar na sua casa. Porque quando Jesus está na sua casa, Ele começa a dar direcionamento para você. E quando você tem direcionamento da parte do Senhor, você para de ser perdido. Você para de ficar perambulando para lá e para cá. Eu não sei o que eu faço. Deixa Jesus morar na sua casa. Você pode fechar os seus olhos? Fecha os seus olhos. É isso que aconteceu dentro dessas 4 casas. E a grande pergunta que fica é: será que depois de conhecer o que Jesus faz dentro das casas, eu vou querer alguém que vai mandar na minha casa? É isso aí. Essa é a aplicação do texto de hoje. Jesus quer entrar na sua casa para mandar a sua casa. Jesus quer entrar na sua casa, fazer morada na sua casa, para dar ordem para você. Sabe o que pode impedir de Jesus entrar na nossa casa hoje? A soberba, o orgulho. Alguém querer mandar na minha casa? Alguém querer mandar na minha vida? Como é que está o nosso coração, irmão? Como é que está o nosso coração? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu ensinamento, Pai. Entender o que o Senhor quer de nós. O Senhor está querendo que a nossa casa seja um polo de ensinamento da tua palavra, do teu evangelho, das tuas boas novas. O Senhor está querendo que a nossa casa seja, meu Senhor, lugar de perdão, lugar de reconciliação, lugar de arrependimento, Senhor. Talvez muitos aqui estejam entendendo essa mensagem, dizendo: nossa, minha casa não é isso. Mas a sua casa pode ser isso a partir de hoje, irmão. Talvez na sua casa Jesus ainda não seja a prioridade. Talvez na sua casa as pessoas erradas tenham adentrado aquele lugar, levado só problemas, quando era Jesus que deveria estar naquele lugar. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que a gente possa fazer uma reflexão nessa noite, que a gente possa mudar o nosso posicionamento, que o Senhor possa vir para nos direcionar, no nome de Jesus Cristo.
Amém. Você pode aplaudir a Jesus?